Capítulo 24. Já passava das 8 da noite quando o ônibus que partira de Kobe, levando os dois homens, parou diante da estação de Tokushima. Cá estamos nós, Nakata em Shikoku. Sim, senhor. A ponte era realmente impressionante. Nakata nunca tinha visto uma ponte tão comprida. Descendo do ônibus, os dois se sentaram num banco da estação e contemplaram durante alguns momentos o movimento ao redor. E agora? Já recebeu uma mensagem divina ou algo semelhante comunicando aonde devemos ir? Ainda não. Nakata continua sem a menor ideia. Problemas à vista. Nakata massageou o topo da cabeça com a palma da mão e pensou longamente. Senhor Oshino. Sinto muito, mas Nakata está com vontade de dormir. Ele tem muito sono. É capaz de dormir aqui mesmo. Ei, espere um pouco. Não caia no sono neste lugar, porque vai me deixar em apuros. Aguente um pouco. Vou procurar imediatamente um lugar para ficarmos. Está bem. Nakata aguenta um pouco. Faz força para não dormir. E o jantar, hein? Não precisa. Nakata só quer dormir. Oshino examinou às pressas o folheto turístico, escolheu uma estalagem não muito cara com refeição matinal inclusa e ligou para se certificar de que havia vagas. Como o estabelecimento se situava longe da estação, os dois tiveram de pegar um táxi até lá. Mal entraram no quarto, pediram que a camareira lhe estendesse o leito. Nakata despiu as roupas e mergulhou nas cobertas sem ao menos tomar banho, e no instante seguinte já respirava de maneira profunda e regular. Totalmente adormecido. Nakata acha que vai dormir muito tempo. Não se preocupe, senhor Oshino. Ele estará apenas dormindo. Avisara o homem antes de cair no sono. Está bem, não vou perturbá-lo, durma à vontade, disse o rapaz, vendo o companheiro cair em sono profundo num piscar de olhos. Oshino tomou um banho demorado e em seguida saiu para passear pela cidade. Andou algum tempo sem destino pelas redondezas para obter uma impressão geral da vida urbana. Em seguida, entrou na primeira casa de sushi que lhe chamou a atenção, pediu também uma cerveja e jantou. Não sendo do tipo resistente ao álcool, ficou com as faces vermelhas e sentiu-se em estado de bem-aventurança logo depois de esvaziar uma garrafa mediana de cerveja. Foi então para uma casa de jogos eletrônicos e perdeu cerca de 3.000 ienes em uma hora.
Diversos frequentadores o examinaram com curiosidade porque usava o boné de beisebol dos Dragões Shunichi. Oshino achou que era o único em toda Tokushima a andar com o boné desse time. Quando retornou à estalagem, Nakata continuava profundamente adormecido e na mesma posição em que o deixara. A luz do quarto estava acesa, mas isso não parecia incomodá-lo. Eis aqui um homem justo, pensou. Tirou então o boné, despiu a camisa havaiana de padrão espalhafatoso e as calças jeans e mergulhou nas cobertas vestindo apenas a roupa de baixo. Apagou a luz, mas não conseguiu dormir. Estranhava o local e estava excitado. Raios, pensou. Eu devia ter procurado uma prostituta e me aliviado. Mas enquanto ouvia a respiração serena e compassada de Nakata, começou a achar-se muito inconveniente. Ele não sabia explicar por quê, mas sentiu vergonha de ter pensado em dormir com uma meretriz. Insone contemplou o teto no escuro e começou a sentir-se inseguro consigo mesmo e com o fato de estar deitado numa hospedagem barata de Tokushima ao lado de um velho cujos antecedentes desconhecia. Em circunstâncias normais, Oshino estaria retornando a Tóquio levando uma nova carga em seu caminhão. Àquela altura, estaria passando por Nagoya. Ele gostava do que fazia e em Tóquio tinha até uma pequena que sempre corria ao encontro dele a um simples telefonema. Mas o que fizera ele depois de descarregar a encomenda no depósito da loja de departamentos? Ligar impulsivamente para um colega de Kobe e lhe pedira para substituí-lo na viagem de retorno a Tóquio daquela noite. Telefonara em seguida para a empresa de transportes, arrancara quase à força uma permissão para 3 dias de folga e viera com Nakata para Shikoku. Na pequena sacola, tinha só algumas mudas de roupa e artigos de toilette. O interesse de Oshino por Nakata despertara por causa da semelhança do idoso homem com o falecido avô, tanto física como no jeito de falar. Mas, passados alguns instantes, a sensação de semelhança foi se dissipando e seu interesse pela pessoa do velho Nakata crescendo cada vez mais. Seu modo de falar era realmente estranho e o conteúdo da conversa mais ainda. Mas havia algo nessa estranheza capaz de cativar as pessoas. Sentir então que precisava saber aonde esse velhinho iria em seguida e também o que faria. O jovem Oshino era o terceiro de 5 filhos, todos homens, de uma família de lavradores. Bom aluno até o nível ginasial, começou a andar em más companhias e a se meter em confusões a partir do ano em que se matriculara no curso técnico profissionalizante. Criou diversos casos com a polícia. Obteve o diploma com muito custo, mas não conseguiu arrumar um bom emprego. Envolveu-se com uma mulher e, ao fim e ao cabo, alistou-se nas forças de autodefesa. Seu sonho era guiar tanques de guerra, mas como não passou nos testes, teve de se contentar com dirigir jamantas enquanto permaneceu no exército. Pediu baixa 3 anos depois e acabou encontrando emprego numa transportadora. Desde então, fazia já 6 anos que trabalhava levando cargas para locais distantes. Oshino gostava de guiar jamantas, sempre apreciara mexer com motores e, além disso, sentia-se senhor absoluto de um domínio quando se via trancado numa boleia, segurando com firmeza o enorme aro de direção. Era um serviço duro, naturalmente,
mas ele sabia que não suportaria empregos burocráticos que obrigassem a entrar todas as manhãs no mesmo horário no escritório qualquer e cumprir tarefas sob o olhar vigilante de superiores hierárquicos. Sempre fora do tipo briguento. Magro e esbelto, não parecia grande coisa como adversário, mas tinha muita força. E quando se descontrolava, seu olhar adquiria um brilho enlouquecido, capaz de acovardar a maioria dos seus contendores. Metera-se em muitas brigas no tempo em que servira as forças de autodefesa e também como motorista de caminhão. Algumas ele ganhou, outras perdeu. E ganhando ou perdendo, as brigas não trouxeram nenhuma consequência importante à sua vida. Mas isso ele só veio a perceber nos últimos tempos. Como é que escapara ileso de tantos pandemônios? Perguntava-se agora com certo espanto. Nos tempos de colegial rebelde, fora o avô que viera buscá-lo na delegacia toda vez que se envolvia com a polícia. O velhinho se desculpava com os policiais, chamava para si a responsabilidade do neto. No caminho de volta para casa, o avô sempre parava numa lanchonete, lhe pagava uma refeição gostosa, sem fazer longos sermões moralizantes. Os próprios pais jamais tinham se dado ao trabalho de sair de casa para socorrer Oxino. Eram pobres, mal ganhavam o suficiente para alimentar a família e não lhes sobrava ânimo para se importar com o terceiro filho rebelde. Às vezes, Oxino se perguntava o que teria sido dele sem o avô. O vô nunca se esqueceu que eu existia. Ele realmente se preocupava comigo. Naqueles tempos, porém, Oxino nunca se preocupara em agradecer ao idoso homem. Primeiro, porque, mesmo que quisesse, não saberia como fazê-lo, e segundo, porque tinha toda a atenção concentrada em sobreviver. Pouco depois de se alistar nas FAD, o avô falecera de câncer. Com a mente perturbada pela senilidade, o velhinho não conseguia nem reconhecer o neto nos últimos tempos. E depois do seu falecimento, Oxino nunca mais voltara à própria casa. Ao acordar às 8 da manhã do dia seguinte, Oxino viu que Nakata continuava profundamente adormecido na mesma posição da noite anterior. Como antes, sua respiração era regular e serena. O rapaz desceu para o térreo e fez o desjejum com os demais hóspedes. A refeição era simples, mas caldo de missô e arroz podiam ser repetidos à vontade. Seu companheiro de quarto não vai comer? Perguntou a empregada. Acho que não. Ele continua dormindo sono solto. Sei que vai atrapalhar a sua rotina, mas deixe-o dormir mais um pouco, faça-me o favor. A hora do almoço chegou e Nakata continuava a dormir, de modo que Oxino prorrogou por mais um dia a estada na hospedaria. Saiu em seguida à rua, foi a uma lanchonete e pediu arroz com frango e ovos. Depois, passeou pelos arredores, entrou numa casa de chá, tomou café, fumou um cigarro e leu revistas em quadrinhos que o estabelecimento punha à disposição dos frequentadores. Quando retornou à estalagem, encontrou Nakata ainda adormecido. Já eram quase 2 da tarde. Ligeiramente preocupado, o rapaz pousou a palma da mão na testa do companheiro. Tudo normal. A pele não estava nem mais quente nem mais fria. A respiração continuava serena e regular. As faces apresentavam um rubor saudável. Nada indicava que Nakata passava mal. Ele apenas dormia tranquilamente e nem se mexia. Tudo bem com ele? Não faz mal dormir tanto? Perguntou apreensiva a empregada que veio saber do hóspede. Meu amigo estava muito cansado. Deixe-o dormir à vontade.
Nunca vi ninguém dormir tanto em toda a minha vida. Na hora do jantar, Nakata continuava dormindo. O rapaz saiu e comeu um volumoso prato de arroz com carne e um molho de caril e salada. Depois, foi à mesma casa de jogos eletrônicos do dia anterior e apostou em uma das máquinas. Desta vez, não precisou gastar 1.000 ienes para conseguir 2 pacotes de cigarro Marlboro. Quando retornou ao quarto da hospedaria, sobraçando os 2 pacotes, eram 9:30 da noite. Nakata continuava a dormir. Quando retornou ao quarto da hospedaria, sobraçando os 2 pacotes, eram 9:30 da noite. Nakata continuava a dormir. Oshino fez as contas. Havia mais de 24 horas que Nakata dormia. Embora tivesse sido prevenido que o sono seria longo e que não precisava se preocupar com isso, Oshino achou que era um exagero dormir tanto. Sentiu-se também um pouco inseguro, coisa que raramente lhe acontecia. E se Nakata não acordasse mais? Em que enrascada fui me meter? Murmurou. Mas, ao despertar às 7 da manhã do dia seguinte, Oshino viu que Nakata estava acordado e olhava para fora da janela. Oi, tio! Você acordou, finalmente! Sim, senhor. Nakata acordou há pouco. Dormi um bocado, mas não sabe quantas horas. Sente como se tivesse renascido. Põe bocado nisso, homem! Você caiu no sono às 9 da noite de anteontem. Foram quase 32 horas de sono sem interrupção. Nem que fosse a Branca de Neve. E Nakata está com fome. Aposto que está. Você não come nada há quase 2 dias. Os 2 desceram ao refeitório no andar térreo para o desjejum. Nakata repetiu tantas vezes o arroz que espantou a empregada. Seu amigo dorme bastante e quando acorda come feito um boi. Devorou o suficiente para se manter em jejum por 2 dias, exclamou a empregada. Sim, senhora. Nakata precisa comer direito. Sinal de saúde, disse a mulher admirada. É verdade. Nakata é analfabeto, mas não tem cárie nem precisa usar óculos. E nunca teve de ir ao médico. Não tem dores nas costas e faz cocô todas as manhãs. Beleza, disse a empregada. E o que vão fazer agora? Nakata vai para o oeste, respondeu Nakata convicto. Ah, para o oeste? Bem, a oeste daqui fica a cidade de Takamatsu, eu acho. Nakata não é bom da cabeça, não entende nada de geografia. Não faz mal, tio. Vamos para Takamatsu, disse Oshino. A gente chega lá e depois pensa no resto, certo? Isso mesmo. Antes de mais nada, a gente vai para Takamatsu e depois pensa no resto. Que jeito diferente de viajar!
interveio a empregada. Realmente diferente, disse Oshino. Ao voltar para o quarto, Nakata entrou no banheiro. Enquanto isso, Oshino assistiu à televisão, ainda vestindo o kimono cedido pela hospedaria e deitado de bruços sobre as cobertas. Não havia nenhuma notícia interessante. O incidente em que certo escultor famoso do bairro de Nakano tinha sido esfaqueado e morto continuava sem solução. Não havia testemunhas, nem restaram pistas no local do crime. No momento, a polícia procurava o paradeiro do filho de 15 anos desaparecido pouco antes do incidente. Raios! Outro de 15 anos? Pensou Oshino. Por que rapazotes de 15 anos se metem em incidentes violentos nos últimos tempos? Aos 15 anos, ele próprio costumava roubar motocicletas estacionadas e andar nelas sem habilitação. Portanto, não tinha moral para criticar os outros. Mas vamos e venhamos. Entre roubar motos e matar o próprio pai havia uma grande diferença. Pensando bem, ele tivera muita sorte. Depois de tanto apanhar do pai, algum desígnio misterioso o impedira de matá-lo a facadas, pensou Oshino. O noticiário tinha terminado quando Nakata saiu do banheiro. Posso lhe fazer uma pergunta, senhor Oshino? Faça! O senhor, acaso, não tem dores na coluna? Claro que tenho. Afinal, são muitos anos guiando jamantas. Entre nós, caminhoneiros, que cobrem longas distâncias, é difícil encontrar um que não sofra da coluna. Tão difícil quanto achar um arremessador de beisebol que nunca tenha avariado o ombro. Mas por que essa pergunta repentina? Porque foi o que eu senti enquanto observava suas costas. Ora, essa! Posso apalpar sua coluna? Pode. Nakata se pôs a cavalo sobre as costas do rapaz que continuava deitado e de bruços. Por instantes, apoiou as duas mãos numa área pouco acima dos quadris e assim se deixou ficar imóvel. Enquanto isso, Oshino assistia a um programa de mexericos sobre celebridades do mundo artístico. Uma atriz famosa tinha se casado com um escritor não tão famoso. Oshino não se interessava por esse tipo de notícia, mas continuava sintonizado no canal por falta de uma opção melhor. A atriz, diziam, ganhava 10 vezes mais que o escritor. O escritor não era especialmente bonito, nem parecia muito inteligente. Oshino torceu o pescoço e se voltou para Nakata. Esse tipo de arranjo não dá certo na maioria das vezes, sabe? Acho que esses dois não se entenderão direito. Senhor Oshino, seus ossos estão um tanto desalinhados. Vivi fora da linha por muito tempo. É natural, disse o rapaz bocejando. Se continuar assim, poderão surgir complicações muito sérias. É mesmo? Vai ter enxaquecas e dificuldade para fazer cocô.
Ah, essa não. Vai doer um pouco, mas posso? Pode. Para falar a verdade, vai doer um bocado. Escute, tio. Levei surras atrás de surras, tanto em casa como na escola e no exército. Não é que esteja querendo me gabar, mas, na verdade, sou capaz de contar nos dedos os dias em que não apanhei de alguém. Não há de ser, portanto, a esta altura que vou me queixar de dor, calor, coceira ou cócegas, nem do salgado e nem do doce. Esteja à vontade. Nakata se concentrou, apertando de leve os olhos e verificou com cuidado a posição dos próprios polegares pousados sobre os ossos dos quadris. Quando teve certeza de que estava corretamente posicionados, começou a pressionar, a princípio devagar, experimentando, e depois com força cada vez maior. Em seguida, inspirou uma vez abruptamente, soltou um leve grito que ecoou como um pio de um pássaro no inverno e introduziu os dedos com toda a força entre os ossos e músculos. Oshino sentiu instantaneamente uma dor aguda que ultrapassou os limites da racionalidade. Um raio cegante fustigou seu cérebro, branqueando-lhe a consciência. Perdeu a respiração, teve a impressão de estar em queda vertiginosa do topo de uma torre para o fundo de um abismo. Não conseguia sequer gritar. A dor era tamanha que não conseguiu pensar em nada. Todos os pensamentos tinham se queimado e voavam em estilhaços. Todas as sensações se concentravam naquela dor. Sentiu que sua estrutura física se desfazia. Nem a morte deveria ser tão devastadora. Não conseguia abrir os olhos. De bruços e paralisado, babou sobre o tatame. Lágrimas rolaram dos seus olhos. A situação excruciante durou cerca de 30 segundos. Passado esse tempo, o rapaz finalmente conseguiu inspirar, apoiar-se nos cotovelos e se erguer cambaleante. Diante dele, o piso ondulava, sinistro como um mar em dia de tempestade. Doeu? Cuidadosamente, o rapaz sacudiu a cabeça algumas vezes, querendo se certificar de que continuava vivo. Se doeu? Caramba! O que senti não foi simples dor. Fui esfolado vivo, passado num espeto, ralado e moído, e ainda por cima atropelado por uma manada de bois enfurecidos. Que foi que você fez, homem? Nakata repôs os ossos da sua articulação no devido lugar. Agora o senhor ficará bem por muito tempo. Sua coluna não doerá mais e vai fazer cocô normalmente. Agora o senhor ficará bem por muito tempo. Sua coluna não doerá mais e vai fazer cocô normalmente. E, verdade seja dita, quando a terrível dor refluiu como maré vazante, o rapaz deu-se conta da sensação de leveza em suas costas.
A opressão e o cansaço que sempre sentia tinham desaparecido. Havia muito não tinha a nuca tão livre e a respiração tão fácil. E estava com vontade de ir ao banheiro. Realmente, diversas partes do meu corpo estão em melhor situação agora. Sim, todo o mal-estar vinha da coluna. Mas que dor, homem! Raios! Da estação de Tokushima, os dois tomaram o expresso da JR rumo a Takamatsu. Oshino pagou tanto a hospedagem quanto as passagens. Nakata insistira em saldar sua parte, mas o rapaz não permitiu. Eu vou pagando as contas por enquanto e mais tarde rateamos. Homem que é homem, não discute trocados, é o que penso. Sim, senhor. Nakata não entende muito de dinheiro, de modo que vai deixar tudo por conta do senhor Oshino. Mas uma coisa é certa, seu shiatsu aliviou muito a dor da coluna. Portanto, deixe-me pagar ao menos uma parte das suas despesas. Não me sinto tão bem há muito tempo, muito tempo. Estou novo em folha. Nakata fica contente em saber disso. Ele não sabe o que é shiatsu, mas ossos são realmente parte importante do corpo. Eu também não sei se aquilo que você fez se chama shiatsu, seitai ou quiroprática, mas tudo indica que você tem um dom muito grande para esse tipo de coisa. Profissionalize-se e vai ganhar rios de dinheiro, isso eu garanto. Imagine a pequena fortuna que fará só com os colegas de profissão que eu lhe apresentar. Nakata olhou para suas costas e logo percebeu que os ossos estavam desalinhados. Quando Nakata vê alguma coisa desalinhada, logo tem vontade de consertar. Nakata trabalhou muitos anos como marceneiro e acha que por isso tem vontade de endireitar todas as coisas tortas. Faz tempo que ele é assim, mas esta é a primeira vez que endireitou ossos. Você realmente tem o dom. Antes disso, Nakata era capaz de conversar com gatos. Não diga! Mas dias atrás, Nakata de repente descobriu que não consegue mais falar com eles. Acha que a culpa é do Sr. Johnny Walker. Sei. Nakata não é bom da cabeça. Não é capaz de entender coisas complicadas. Mas nos últimos tempos só lhe acontecem coisas complicadas. Por exemplo, essa história de peixes e sanguessugas que chovem do céu. Ainda assim, Nakata fica muito contente em saber que o Sr. Oshino está melhor da coluna.
Se o senhor Oshino se sente bem, Nakata também se sente bem. E eu fico mais feliz ainda. Ótimo! Quanto àquela história das sanguessugas que choveram na área do estacionamento de Fujigawa. Sim, senhor. Nakata se lembra muito bem dessa história. Aquilo lá teve alguma relação com você, Nakata? Coisa rara, Nakata permaneceu alguns instantes em silêncio pensando. Nakata não sabe direito, mas quando ele fez assim e abriu o guarda-chuva, um monte de sanguessugas despecaram do céu. Sei. Seja como for, matar é errado. Em seguida, fez movimentos afirmativos com a cabeça para si mesmo com convicção. Isso agora é verdade. Não está certo matar, concordou o jovem. Sim, senhor, disse Nakata, balançando a cabeça outra vez vigorosamente. Os dois saltaram do trem em Takamatsu. Entraram em seguida numa casa especializada em massas e almoçaram uma sopa de macarrão escaldante servida em tigela bojuda. Da janela do refeitório se viam as gigantescas gruas do porto. Diversas gaivotas pousavam nelas. Nakata saboreou um a um os grossos fios da massa. Que macarrão delicioso! Você gostou? Ótimo! Então, acha que é este o local? Sim, senhor Oshino. Nakata acha que é aqui. Assim lhe parece. Quer dizer que o problema do local está resolvido. Que fazemos agora? Nakata vai procurar a pedra da entrada. Pedra da entrada? Isso mesmo. Ora essa! Mas na certa tem uma história muito comprida atrás disso. Nakata inclinou a bojuda tigela e tomou o caldo restante até a última gota. Sim, senhor. Tem mesmo uma história muito comprida. Tão comprida que Nakata não consegue entender nada, mas tem a impressão de que quando chegar lá vai saber. Quando chegar lá vai saber, como sempre. Exatamente. E enquanto não chegar lá, não sabe. Isso. Enquanto não chega lá, Nakata não tem a menor ideia. Ah, não tem importância. Se quer saber, eu também não gosto de histórias compridas. O problema todo se resume em encontrar essa tal pedra da entrada, certo? Isso mesmo. Exato. E onde, mais ou menos, ela estaria? Nakata não tem a mínima ideia. Até parece que adianta perguntar, murmurou Oshino, sacudindo de leve a cabeça.